Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da Semana do Lucro Real. Estamos agora na nossa segunda aula e nós vamos desenvolver um conteúdo bastante prático hoje. Eu inclusive decidi que eu vou utilizar relatórios que são mais utilizáveis no dia a dia, né, diretamente do próprio SPED Escrituração Contábil Fiscal, do SPED ECF, e para você até vivenciar como se você estivesse dentro de um escritório de contabilidade ou de um departamento de contabilidade apurando o lucro real. Então, inclusive já está disponibilizado, vai ser o material que nós vamos construir a apuração do lucro real de maneira objetiva, de maneira direta, e aquela coisa, né, que eu venho sempre falando. É possível ter prática sem ter experiência. Nós vamos trabalhar com o SPED ECF, com esses mesmos dados que nós vamos desenvolver a apuração do lucro real. Tá? Então, fica ligado que nós vamos ter muita prática, nós vamos desenvolver um negócio que você consiga entender como se você estivesse fazendo para o seu cliente. Beleza? Bom, o momento agora é de fazer uma revisão, né, para os amigos que estejam assistindo a partir da segunda aula. Eu vou fazer uma revisão rapidinho aqui para a gente poder recapitular as ideias e deixar o processo mais alinhado. Tudo bem? Bom, vamos lá. Vou trazer aqui a prática, onde nós vamos desenvolver aqui do lado o nosso mapa mental. E dentro desse mapa mental, nós vamos desenvolver o seguinte, olha só. Qual é o objetivo da Semana do Lucro Real? Que o objetivo da Semana do Lucro Real é trazer toda a prática sem necessariamente você precisar de ter experiência com o lucro real, então você conseguir desenvolver empresas do lucro real sem precisar passar, por exemplo, por uma experiência forte com a apuração, com o encerramento de demonstrações contábeis para fins de apuração do lucro real. Então a Semana do Lucro Real tem essa vertente de suprir essa necessidade que você não conseguiu alcançar durante a sua vida profissional ou nas experiências que você teve anteriormente. Então, eu estou aqui para te ajudar com o lucro real, esse regime tributário que muitos encontram em dificuldade, muitos acham complexo, mas na verdade a gente traz aqui para simplificar o modelo. Por isso eu quero trazer de maneira bem simples para você, e não simples no sentido de que vai ter pouca informação, não simples no sentido de pobreza de informação mesmo, né, de dados mínimos. Não, a gente vai trazer os dados macros com uma riqueza de informação, mas de uma forma simplificada, objetiva, metodológica, tá? E os materiais, professor? Bom, os materiais a gente disponibiliza toda a vida aqui nos links ou nos botões que ficam abaixo da plataforma, caso você esteja assistindo plataforma. Caso você esteja assistindo pelo YouTube, você consegue acessar via link diretamente, tá? A todo instante também nós estamos divulgando no meu Instagram, @prof.marcoslima. Se você já me segue, você já bate um print da tela que você está assistindo, vai lá no story, marca @prof.marcoslima e lembra, a contabilidade é linda, esse é o nosso lema, beleza? Eu vou relembrar de ontem, né, conforme nós estudamos, a promessa, né, que nós trabalhamos ontem. Qual foi a promessa, Marcos? Bom, a promessa foi o seguinte: nós vamos estudar com o conhecimento certo para que eu consiga gerar mais resultados. Então, não adianta eu estudar lucro real partindo do princípio de que eu só vou apurar o imposto de renda, que eu preciso entender a fase 1, que eu preciso entender a fase 2, que eu preciso entender os 5 elementos para estruturar o lucro real. Depois nós vamos estudar os métodos, mais as estratégias adequadas, exatamente para que você possa efetivamente desenvolver o lucro real de maneira assertiva. E aí esses métodos, essas estratégias adequadas, você consegue adquirir uma prática sem ter necessariamente uma experiência. Portanto, é possível adquirir prática sem experiência. Isso é fato, tá? E essa é a minha promessa. Minha promessa é de que você vai conseguir, através de métodos e estratégias adequadas e do conhecimento certo, mais resultados. E que você vai sair dessa semana do lucro real com uma certeza. Eu consigo ter muita prática sem necessariamente ir para dentro de um escritório ou para dentro de
de um departamento fiscal ou contábil para adquirir a experiência com o lucro real, que eu acredito que é o grande objetivo de muitos alunos que estejam assistindo, muitos profissionais que estejam assistindo, porque muitas vezes não teve a oportunidade, tá? Então, se não tem a oportunidade, a gente vai trazer a oportunidade até você com a prática do desenvolvimento do lucro real, beleza? Pois bem, visto isso, a grande verdade, né, sobre ser um especialista no lucro real, onde nós falamos sobre o mercado de trabalho, a média de remuneração quando você está no mercado de trabalho, a média de honorários quando você começa a trabalhar com clientes do lucro real, e nós vimos a prática do lucro real. Só que essa prática ela foi uma prática já num desenvolvimento introdutório, digamos, estrutural, né? Porque para você entender o lucro real, você precisa entender da contabilidade como estrutura. E da contabilidade como estrutura, nós passamos a entender despesas que são úteis para o lucro real, receitas que são úteis para o lucro real, mas o inverso também, despesas que não são úteis para o lucro real e receitas que não são úteis para o lucro real. E aí a gente começou a ver que essa parte das despesas e receitas, né, custos, despesas, receitas, a gente engloba a fase 1 da nossa apuração, a fase 1 do nosso procedimento de apuração. E aí depois nós fomos para a nossa fase 2, que é a sistemática da apuração, olhando para o ponto de vista de adições, exclusões e compensações. Então, nós trabalhamos especialmente a fase da apuração do imposto de renda e da CSLL, mas ainda de maneira estrutural. Eu quero trazer para você hoje, analisando uma empresa real, analisando dados reais, diretamente do SPED-ECF, inclusive. A gente gerou os relatórios para que vocês já estão disponíveis para você baixar numa apuração do lucro real trimestral. E nós vamos montar a apuração do lucro real analisando as contas sem muita dificuldade, olhando para os grupos de contas e verificando as possibilidades, tá? E aí a gente entra no SPED-ECF, tá? O SPED-ECF, que nós vamos ver inclusive amanhã, na ótica do lucro real, e obviamente que eu tenho um SPED-ECF, aquela obrigação acessória que substituiu a antiga declaração de imposto de renda das pessoas jurídicas. Obviamente que eu tenho um SPED-ECF, esse caso especificamente para uma empresa do lucro real, que vai ser a empresa modelo que nós vamos utilizar aqui como case para a nossa semana do lucro real. Beleza? Então, essa foi a ideia da primeira aula, nós desenvolvemos, inclusive, demonstramos uma planilha para que você pudesse aí necessariamente entender como é que funciona o lucro real ainda de maneira estrutural. Agora, eu quero entender o lucro real de uma outra forma. Eu quero entender o lucro real na prática, né? Funcionando mesmo como se eu estivesse utilizando dados reais. Na verdade, nós vamos utilizar dados reais. A grande questão é que nós vamos utilizar esses dados agora para que eu possa treinar aspectos do lucro real. De novo, é possível ter prática sem ter experiência. E é isso que eu quero mostrar para você na aula 2, na segunda aula, que é a aula de hoje, né? Onde nós vamos desenvolver um caso prático do lucro real, e esse caso prático, inclusive, é de um lucro real, de uma apuração do lucro real trimestral. Lembrando que eu posso ter tanto uma apuração do lucro real trimestral como uma apuração do lucro real anual. A ideia, nesse momento, é exatamente trazer essa vertente para você, onde eu quero demonstrar a situação. Quais são os elementos que eu posso ter um aproveitamento no lucro real, no que se refere a receitas ou despesas, e como é que eu consigo elaborar essa apuração para fins de cálculo do imposto de renda e da CSLL. Pois bem, nesse caso prático, nós vamos ver que existem alguns elementos importantes que, inclusive, são subentendidos nas normativas, para que você consiga efetivamente entender quais as despesas e receitas nós vamos aproveitar para o lucro real. Mas Marcos, entendi. O grande ponto é que naquela fase 1, naquele momento, né, da escrituração contábil em que a gente viu receitas e despesas e custos, a gente passou por ali por uma ótica em que eu tenho que ir no aspecto contábil. Tá? Isso você precisa ter em mente. E enquanto contabilidade, não necessariamente aquilo eu tenho que deixar de reconhecer. Agora,
enquanto aspectos tributários, necessariamente, muitas das despesas ou muitas das receitas que não respeitarem esses elementos não poderão ser considerados na apuração do lucro real. Elas podem ser reconhecidas, elas podem ser registradas, mas não necessariamente podem ser consideradas na apuração do lucro real, por isso que existe ajuste. Um ajuste de adição, um ajuste de exclusão, uma compensação de prejuízo. Então, Marcos, quais são os elementos primordiais para que receitas ou despesas possam ser reconhecidas na apuração do lucro real? Lembrando, independentemente de ser reconhecida ou não na apuração do lucro real, devem ser registradas contabilmente. E aí eu preciso respeitar a essência sobre a forma. A essência vale muito mais na contabilidade do que a forma. Então, por mais que eu não tenha um documento, eu preciso registrar. Por mais eu tenho que entender se o fato aconteceu, se vai haver um desembolso, se existiu uma obrigação, se existiu um direito, aquilo tem que ser reconhecido. E aí, isso é algo que eu defendo, porque eu analiso em 5 pontos estratégicos esses elementos, né? Então, assim, para aproveitamento ou não no lucro real, isso especificamente naquela fase 2, né, dos ajustes, se eu considero ou não considero, se entra ou não entra no lucro real, se o fisco aceita ou não aceita aquele item de receita ou de despesa, o fisco vai analisar exatamente se existem esses 5 tópicos. E aí eu preciso entender esses 5 tópicos. O que é muito importante é o seguinte: esses 5 tópicos, eles seguem a normativa técnica. Esses 5 tópicos, eles seguem exatamente o que está no Decreto 9.580 de 2018 e o que está na IN 1700. Agora, não adianta você ficar decorando a norma, mas o que importa é você entender a lógica. E nesse entendimento da lógica, nós temos o seguinte, olha só, qualquer conta pode ser aceitável ou não para o fisco. Agora, o que é que vai diferenciar? Item 2, se a conta tem ou não tem documento fiscal habilitado. Se a conta não tiver documento fiscal habilitado, o fisco vai dizer: eu não quero isso para a minha estrutura, eu não quero isso para o lucro real. Então, a conta, né, o registro, o gasto, o reconhecimento deverá ser subsidiado por um documento fiscal habilitado, pois se não tiver, desrespeitará a norma para fins de apuração do lucro real e, consequentemente, eu não posso aproveitar ou receita ou despesa. Pois bem, beleza, então eu preciso de documento fiscal. Isso, pessoal, é um ponto que, de novo, né, para fins contábeis, deverá existir o registro mesmo não tendo documento. Agora, para fins fiscais, não pode acontecer o reconhecimento na apuração do lucro real, por exemplo, se não houver documento fiscal. Então, a compra sem nota, por mais que eu registre contabilmente, fiscalmente, o governo não vai aceitar. Fiscalmente, o fisco não vai aceitar. Por quê? Porque não tem documento fiscal. E aí, eu preciso fazer o que nós chamamos de ajuste. E aí é exatamente aquele ajuste de adição, dependendo da situação, um ajuste de exclusão. E é isso que eu quero que você que entenda. O registro contábil ele tem que acontecer. Agora, o aproveitamento ele vai acontecer ou não, dependendo desses elementos. O registro contábil ele deverá respeitar a competência dos fatos e não o regime de caixa, por exemplo. Para que o registro, né, para que a conta, para que o processo seja aceito e aproveitado no lucro real, o registro contábil deve respeitar a competência dos fatos. Para que esse processo seja aceito no lucro real, o registro contábil deve ser reconhecido em conta de resultado ou, com pouquíssimas exceções, em contas patrimoniais, mas necessariamente, na grande maioria, em conta de resultado. Ou receita, ou custo, ou despesa.
Ou tem um quinto elemento, esse registro, né, esse gasto ou aquela receita somente será aceita pelo lucro real, pela apuração, no aproveitamento dessa apuração, se aquele gasto tiver uma necessidade operacional. Um exemplo disso são as multas de trânsito. Muitos discutem, né? Porque, Marcos, eu sei que a regra é de que despesas ou multas que têm um caráter de penalidade, elas não podem ser aceitas pelo fisco e, portanto, deverão ser ajustadas na apuração do lucro real. Tá, beleza, mas por quê? Exatamente porque as multas não têm um caráter, uma necessidade operacional. E o que é que isso quer dizer? Imagina uma transportadora que está transportando mercadorias de um ponto A para o ponto B e aquele motorista, para chegar até o ponto B, ele teve que passar, né, teve que exceder a velocidade ou ultrapassou um cruzamento no sinal vermelho. Ou seja, ele desrespeitou uma norma que foi a norma de trânsito. E esse desrespeito não é operacional. A empresa ela foi constituída para respeitar as regras e, portanto, se não respeita as regras, aquilo não teve necessidade operacional, logo é caracterizado como penalidade. E neste caso de multas que penalizam o processo em si, elas são tratadas como despesas que não são aceitas pelo fisco. E quando essas despesas não são aceitas pelo fisco, essas despesas elas são tratadas como adições, por exemplo. Eu aprendi lucro real olhando com muito carinho para esses 5 elementos. Qualquer conta pode ser aceitável ou não para o fisco. Isso precisa ficar nítido para você. A conta deverá ser subsidiada por documento fiscal. O registro contábil deverá respeitar a competência. E o mesmo registro contábil deverá ser feito em conta de resultado para que haja, portanto, um aproveitamento no lucro real. E, por fim, esse mesmo item deverá respeitar a necessidade operacional. Quando eu entendo e encaixo isso, obviamente que muitas vezes isso só vai ser fácil de entender com a maturidade do entendimento operacional, mas o que a gente precisa compreender é que esse processo, esses elementos, são fundamentais para o entendimento do aproveitamento ou não no lucro real, no caso de uma apuração. E aí, pessoal, eu preciso entender com base nesses elementos as receitas. Eu preciso entender com base nesses elementos as despesas. Eu preciso entender que essas receitas, despesas e custos irão fazer parte, né, dos ajustes necessários ou não para a elaboração da apuração do lucro real. O que nós vimos, né? Fase 1, receita, custos, despesas. Depois nós vamos para a elaboração do lucro real na fase 2, fazendo os devidos ajustes. E encerro o processo de apuração calculando o imposto de renda e CSLL, que é o grande diferencial. Eu vou encontrar a base de cálculo, tá? Eu vou encontrar a base de cálculo. Então, meus amigos, nesse sentido, o caso prático do lucro real, nós vamos analisar exatamente como funciona o processo de entendimento das receitas, das despesas, da apuração do lucro real, dos elementos que são necessários para um aproveitamento ou não no lucro real. Beleza? E aí, eu gostaria que você acessasse, por gentileza, os materiais que nós disponibilizamos, seja no processo aqui da plataforma ou então no YouTube através do link, tá? Então eu queria que nesse momento você ficasse bastante atento, porque nós vamos agora entender exatamente a apuração do lucro real na prática, de como é que funciona esse caso prático que o professor Marcos desenvolveu aqui para a gente. É uma situação real, nós vamos entender que a empresa teve prejuízo, por exemplo, tanto contábil como fiscal, né? E nós vamos compensar esse prejuízo em períodos posteriores, por exemplo. E aí a gente vai entender como é que pauta a apuração do lucro real no ano, tá? De maneira prática, de maneira objetiva. E já utilizando relatórios no modelo do SPED-ECF para você ficar bem alinhado com a realidade, não ter que ficar, Marcos, você fez uma customização do relatório
para poder nos adaptar e quando eu vou para a prática eu não consigo entender. Não tem problema. Eu vou trazer a situação prática de fato para você. Inclusive, é um caso real de uma empresa real, obviamente com dados cadastrais fictícios, para que você possa entender como é que funciona o lucro real. Então, baixa agora esse material, é uma DRE e uma planilha de apuração. A DRE já está no modelo, certo? No modelo do SPED-ECF, né? Então, inclusive o relatóriozinho já segue o padrão da Receita Federal. Deixa eu colocar aqui em tela o módulo de leitura. Pronto. Inclusive, já segue um modelo aqui da Receita Federal. Primeiro trimestre, ó, foi extraído do Sistema Público de Escrituração Digital. Eu não compartilhei a tela aqui com vocês, por isso, né, que vocês não estão vendo. Olha aqui, ao vivo é esse negócio mesmo. Olha só, esse relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital. Você vai baixar 2 arquivinhos, tá? O arquivo da DRE, da Demonstração de Resultado Gerencial, e o arquivo da apuração do lucro real, que nós vamos fazer essa empresa modelo, que é uma empresa real, obviamente com os dados cadastrais fakes, né? Para que a gente respeite o sigilo fiscal da empresa. E nessa tratativa, inclusive, nós vamos coletar essas informações e amanhã nós vamos levar para uma obrigação acessória que é o SPED-ECF, beleza? Ou seja, você vai vivenciar uma realidade de um departamento contábil utilizando as obrigações acessórias, inclusive, tá? Então vamos lá. Primeiro trimestre. Esse é o nosso primeiro trimestre. Nós vamos desenvolver aqui o processo do primeiro trimestre analisando alguns tópicos importantes. Se você parar para perceber, você tem aqui o 301, que é exatamente a linha, né, que ontem eu tratei sobre o resultado antes da apuração do imposto de renda e da CSLL, que é aquele LAI ou aquele RAI, né, que a gente tratou. Mas eu quero compor essa vertente olhando para a apuração do lucro real, tá? E essa apuração do lucro real, ela está exatamente na planilha que nós temos aqui. Essa planilha já está disponível no material de vocês. É uma planilha de apuração direta do lucro real, tá? Uma planilha relativamente simples, mas bastante usual, certo? Bastante usual. Eu quero montar com vocês a fase 1, né? A primeira etapa. O que é que diz a primeira etapa? Eu quero saber se a empresa teve um lucro ou um prejuízo antes da apuração do imposto de renda. Porque baseado nisso, pessoal, é que nós vamos depois entender se dá para ter adições, se dá para ter exclusões ou se teve compensação de prejuízo, tá? E aí eu quero montar com vocês essa estrutura de resultado, é um rascunho simples aqui, onde nós vamos montar essa estrutura de resultado conforme o que nós temos lá no relatório do SPED-ECF, naquela DRE gerada pelo Sistema Público de Escrituração Digital, beleza? Bom, o que é que eu quero fazer aqui com você? Eu quero utilizar aquela planilha, o relatório da DRE, e utilizar a planilha, tá? A gente vai montar juntos aqui com dados diretos, eu vou marcar esses dados e a gente vai trazer aqui. A gente vai validar, inclusive, pessoal, aqui, ó, o resultado líquido do período deu menos 88,040. Então, nós vamos validar esse resultado, beleza? Eu vou marcar aqui no relatório primeiro as contas que nós vamos usar, que nós chamamos de contas sintéticas, tá? E essas contas sintéticas são as contas em que nós vamos... São as contas macros, digamos assim, que nós vamos utilizar diretamente. Então, eu vou olhar aqui para o ponto de vista da receita bruta, beleza? Então, eu tenho aqui receita bruta. Eu vou olhar também para outra conta chamada deduções da receita bruta, tá até negativo, ó, 191,59, um faturamento no trimestre de 2.349.000. É uma empresa aparentemente comercial, né? Por quê? Porque tem custo da mercadoria vendida. Então a gente tem um custo da mercadoria vendida, ou também conhecido como custo de bens e serviços vendidos, tá? E aí eu estou marcando as contas que nós vamos utilizar, tá? Depois nós entramos num outro grupo de contas chamado outras receitas operacionais. O que é que nós temos isso no primeiro trimestre, nessas outras receitas operacionais? Receita financeira e outras receitas.
que foram classificadas aqui conforme receita no processo contábil habitual. Então, o total de outras receitas operacionais foi de 8.522,04. Vou trazer esse número lá para a nossa planilha de apuração, tá? Marcos, beleza. E o grupo das despesas? E aí eu tenho um grupo das despesas operacionais de 789.699,69, que é composto por despesas administrativas, que são as operacionais da atividade em geral, por despesas de vendas, por despesas tributárias. Isso tudo foi registrado contabilmente. Então, a soma dessas despesas chegaram a 789.699,69. Beleza, Marcos. E aí eu tenho outras despesas operacionais que somam um montante de 16.250. Beleza. E aí nós vamos para as outras receitas e outras despesas operacionais e outras receitas e outras despesas que estão tudo zerado, que são as receitas e despesas não operacionais, que nesse caso está zerado. Por que a provisão do imposto de renda e da CSLL estão tudo zerado aqui? Por uma razão muito simples. Porque bem aqui, ó, nós chegamos a um resultado líquido do período de 88 mil. Tá? Vamos validar esse resultado só para saber se esse relatório tá coerente, né? Vamos ver se fica legal. Deixa eu dividir a tela aqui para ver se fica legal nessa concepção. Vamos ver. Deixa eu ver aqui como é que no meu backup funciona, tá? Aqui, se você tiver pelo celular, talvez não fique tão legal, tá? Então vou trazer para cá. E você acompanha só enquanto eu vou validar esse número. Eu nunca confio completamente no número, eu vou validar ele. Então vamos validar. Então olha só, o que é que eu quero trazer. Eu vou trazer essas contas marcadas aqui para o meu cálculo matemático para a gente bater os números para ver se está dando mesmo 88 mil, que é um resultado negativo, que nesse caso é prejuízo, beleza? E se é prejuízo, nós teoricamente não teremos imposto de renda e CSLL. Lembra que nós montamos primeiro o resultado antes do imposto de renda? Mas nós precisamos analisar algumas contas para saber se eu vou adicionar ou vou excluir. Tá? Então a gente vai entender como é que vai funcionar esse processo. Então, faturamento, receita bruta, 2.349.145,04. Então, nós temos aqui esse processo de 2.349. Beleza, Marcos, entendi. Então, acompanha. Deduções da... Aí eu vou colocar aqui, ó, até marcar... E aí, beleza, pronto. Só para a gente acompanhar, tá? Deduções da receita bruta, 191,59. Então, vou trazer para cá, vou marcar e está aqui riscado, né? Para a gente poder entender que já está inserido, beleza? Agora, custo das mercadorias vendidas, né? 1 milhão, vou trazer para cá, 1.639.565,99. Eu não estou confiando no número, tá? Eu estou validando o número para facilitar nosso entendimento. Beleza. E aí ele traz outras receitas operacionais, 8.522,04. Beleza. Então vamos trazer para cá e aí vamos riscar. Show de bola. Marcos, entendi. Outras despesas operacionais, menos 789.699,69. Beleza. Vou trazer para cá. Compreendi. Show de bola. E aí, dentro das outras despesas, eu não preciso me preocupar agora, tem 3 grupos, né? Despesas administrativas, todas as despesas administrativas da empresa, despesas com vendas e despesas tributárias, estão todas dentro do grupo de despesas operacionais. E aí eu trago outras despesas operacionais, né? 16.250,37. E por fim, outras receitas e outras despesas, né? Que nesse caso não operacionais, que está zerado. Então eu vou zerar aqui, zerar. E aí ele traz no somatório menos 88.040,56, que confere com o nosso resultado, né? Menos 88, esse resultadozinho aqui, ó,
0,40,56. Ou seja, validei o nosso resultado. Esse valor de 88 mil, ele vai ser transportado para a nossa apuração do lucro real. E aí eu vou aumentar a tela, certo? Eu vou trazer esse valor, anota ele, tá? Negativo, ou seja, prejuízo de 88.040,56. Vou trazer ele aqui para a nossa planilha do lucro real. Aí a pergunta é, né? Deu lucro ou deu prejuízo, Marcos? Deu prejuízo. Então eu vou trazer 88.040,56. Perceba que ele já está trazendo, ó, 88.040,56 como prejuízo, né? Negativo. E aí, pessoal, a etapa 1 diz o seguinte, olha, o resultado, o RAIR, né? Antes do imposto de renda e da CSLL deu negativo, Marcos. A priori, nós vimos ontem, né? Se for negativo, a gente precisa analisar a etapa 2, né? Os ajustes. E esses ajustes é o que determina o lucro real. Esses ajustes é o que traduz a linguagem da contabilidade para o aspecto fiscal no lucro real. E aí a gente tem o seguinte, o que é que eu vou adicionar e o que é que eu vou excluir, tá? Essa adição e essa exclusão vão interferir diretamente na composição da base de cálculo, né? Que é o que nós chamamos de lucro real. Tá, Marcos, mas como é que eu sei se eu tenho adições ou exclusões? Lá na nossa DRE, vou aumentar aqui a tela novamente, nós temos uma DRE que eu digo geralmente uma DRE mais sintética. E adições, nós temos informações sempre, né? Como a gente viu ontem. Toda adição são as despesas que não são aceitas pelo fisco. São as despesas que, por mais que tenham sido registradas, o fisco diz, retira essas despesas para fins de cálculo do lucro real, para fins de reconhecimento da base de cálculo do imposto de renda e da CSLL. E aí, essa despesa ela precisa ser adicionada, em regra, né? Existe uma outra situação ou outras situações que podem levar às adições, mas essa é a regra básica. Pois bem, Marcos, e o que poderia gerar, né, adições nesse caso? Poderia ser as despesas ou custos, né? E o que é que nós temos de despesas ou custos? Nós temos esse caso, né, que é o custo da mercadoria. Esse caso, vou até marcar aqui, custo da mercadoria, e aí eu vou marcar com outra cor. Deixa eu tirar aqui. Vou realçar, tá? Opa! Custo da mercadoria. Pronto, vou mudar aqui de cor. Poderá ser adicionado ao lucro real? Essa foi uma pergunta que a gente precisa entender. Tá, beleza, Marcos. Poderá ser adicionado? Marcos, e essas outras despesas aqui poderão ser também adicionadas? Poderão ser adicionadas? Será? O grande ponto, pessoal, é que eu preciso entender se essas despesas e esses custos respeitam os elementos, né? Vamos lá, vamos lembrar os elementos que nós temos. Primeiro, documento fiscal. Será que essas despesas têm documento fiscal? Por isso que eu preciso, né, verificar a contabilidade para saber se teve ou não teve documento fiscal. Segundo, essas despesas e esses custos foram reconhecidos conforme a competência? Depois, será que foram reconhecidos de fato em resultado? A gente está vendo que foi reconhecido em resultado. E depois, será que são despesas com vendas? A gente está considerando um cenário de que todas essas despesas foram reconhecidas em virtude de documentos fiscais. Agora, a partir do momento em que eu não tiver o reconhecimento de documentos fiscais, vamos supor
que essas despesas com vendas de 45.848,72 foram todas reconhecidas sem documentos que oficializasse o reconhecimento dessas despesas com vendas. Então eu vou pegar esse valor, ou vou pegar o valor somente da conta desse grupo e vou levar para dentro da minha adição. 45 mil e venho e digito aqui. Agora, se nós estamos considerando que todas essas despesas, todas essas receitas têm documento fiscal, que todas essas receitas e que todas essas despesas são operacionais, a gente tem situação inclusive, e eu gosto de tratar sempre nos grupos específicos de não operacionais para poder chamar a atenção, multas, outras despesas que não são operacionais, eu gosto de chamar a atenção no grupo, tá? Para que quando eu vá visualizar a apuração eu consiga entender rapidamente, eu gosto até de tratar aqui dentro desse grupo, ó, os gastos e os valores. Não que eu tenha que utilizar ele especificamente, né, como regra, mas eu gosto de utilizar esse grupo para identificar receitas ou custos ou despesas não operacionais, ou seja, não utilizadas para fins do lucro real, como indedutíveis, dentro de um grupo, evidenciando para até não confundir quem vai fazer a apuração, tá? Então eu gosto de utilizar isso. Então a gente já viu que em nenhum momento nós tivemos adições ou exclusões no primeiro trimestre. Então eu venho aqui, ó, 0 adições, 0 exclusões. Ou seja, o meu lucro real ajustado é o mesmo lucro real, é o mesmo resultado antes do imposto de renda e da CSLL, já que eu não tive nenhuma adição e já que eu não tive nenhuma exclusão. Beleza, Marcos, entendi. E agora, esse prejuízo aqui de menos 88 mil, ele vai ser controlado. Nós vamos ver, inclusive, esse prejuízo lá no SPED-ECF, pessoal, um negócio magnífico, que nós vamos controlar ele na parte B do LALU, tá? E aí vale a pena entender, sim, como é que controla. Nós vamos aprender a controlar esse prejuízo na parte B do LALU e do LACS, né, da CSLL, amanhã no SPED-ECF, tá? Então fica ligado. Então esse valor aqui de prejuízo, ele vai vir diretamente para cá, ó. Vou trazer ele para cá porque eu vou controlar o prejuízo acumulado, ou seja, 88.040,56 na nossa planilha, ele é mais um controle, tá? Nessa partezinha superior é um controle de prejuízo. Então vou colocar aqui, ó, controle de prejuízo, controle do prejuízo fiscal. Beleza? Bom, nós vimos aqui que o primeiro trimestre deu prejuízo, né? Agora, sabendo que o relatório tem coerência, nós vamos capturar somente a informação que compõe o lucro ou prejuízo. Combinado? Então vamos lá. Vou trazer aqui o nosso relatório. Esse foi o nosso primeiro trimestre. Primeiro trimestre, vou dizer aqui, vamos lá. Deixa eu ver. Primeiro trimestre, vou marcar OK, certo? Beleza? Primeiro trimestre, OK. Então, conciliado. Beleza? Agora, nós vamos para o segundo trimestre. Segundo trimestre. Aqui no segundo trimestre do período, nós temos um resultado líquido antes do imposto de renda, que segue, pessoal, a mesma composição. Receita bruta, deduções da receita bruta, custo da mercadoria vendida, receita financeira, despesas operacionais, despesas não operacionais. Note que agora você percebe o reconhecimento do imposto de renda e da CSLL nessa DRE, tá? Ou seja, exatamente porque existe um resultado positivo. Então eu vou levar esse resultado de 23 mil para a nossa planilha. Ele é o resultado antes do imposto de renda e da CSLL no segundo trimestre. Então vou trazer para cá. Foi lucro, né? Então 23.496,68. Beleza. Marcos, entendi que eu reconheci o lucro, né? E agora eu vou verificar
se eu tenho adições ou exclusões. Lembra que eu deixei claro que geralmente, né, para facilitar isso não é uma regra, tá? Mas eu uso para facilitar a minha vida quando eu vou apurar, né? E aí é um bizu que eu dou, apesar de que isso não está estabelecido normativamente, mas eu gosto de fazer isso. Eu gosto de dizer, ó, despesas indedutíveis e receitas não aceitas eu reconheço no grupo de despesas e receitas não operacionais. Contabilmente hoje a gente chama de descontinuados, mas fiscalmente nós ainda chamamos de não operacionais. Então perceba que esse grupo aqui, ó, ele está zerado, que foi o grupo em que eu chamei para poder tratar as indedutibilidades ou não reconhecimentos. Então isso quer dizer que na nossa estrutura operacional nós não temos, né, nenhuma despesa ou receita que seja não aceita pelo fisco, porque todas estão respeitando aqueles elementos que nós vimos, tá? Lembrando, isso é uma dica de segurança estrutural contábil, de você reconhecer dentro desse grupo, caso você queira, tá? Então, nós estamos percebendo que adições e exclusões estão zeradas. Beleza. Marcos, entendi, cheguei ao lucro real ajustado, só que eu tenho um gap agora, tenho uma tratativa interessante. Eu tenho aqui uma possibilidade de compensar o prejuízo. Por quê, Marcos? Ora, se o primeiro trimestre ocorreu um prejuízo de 88 mil, a pergunta que muitos me fazem é o seguinte, Marcos, olha, eu estou com um lucro de 23, então eu posso compensar tudo de uma vez, né? Não. Eu só posso compensar, atenção, o prejuízo fiscal limitado a 30% do lucro real ajustado. Isso para as empresas gerais. Empresas do agronegócio em regra, podem compensar, tá? Podem compensar integralmente dependendo da situação, tá? Dependendo do cenário. Mas, no caso de empresas geral, eu só posso compensar 30% desse valorzinho aqui, ó. Então, vamos aplicar, né? Igual esse valor vezes 30%, tá? Beleza, 7.049. Eu tenho 7.049 para compensar? Tenho. Esse 7.049 eu vou retirar dos 88. Esse 7.049 eu vou trazer bem para cá, ó. Ou seja, eu vou baixar, certo? Vou baixar os 7.049 do meu controle. Tá? Então, o que é que acontece? Ele já fez o cálculo, na verdade, né? Ele tirou de 88, ele tirou 7.049, ficou 80, né? Então, eu já fiz o cálculo matemático. Então, não estou baixando aqui porque ele já está puxando, beleza? Porque senão vai puxar duas vezes, né? Então, vou salvar a planilha para vocês. Terminar a aula aqui, a gente deixa a planilha já prontinha para você. E aí, eu calculei a CSLL, que é o lucro real, ou seja, 23.496, menos o prejuízo compensado. Nós vamos ver isso amanhã no SPED ECF, como é que é o controle desse prejuízo. Chegou ao lucro real de 16 mil. Apliquei em cima de 16 mil 9%, que é o cálculo da CSLL, ficou em 1.480,29. Nós não tivemos nenhuma retenção de CSLL e chegamos, portanto, a uma CSLL a recolher. Depois nós fizemos a mesma coisa, imposto de renda, calculou o lucro real vezes os 15%, que ficou em 2.467,15. Nós não tivemos um lucro real superior a 60 mil, nesse caso, para fins de cálculo do adicional, que é essa regrinha que inclusive nós vimos ontem. Se nós não tivemos um lucro real acima de 60 mil, pelo menos no trimestre, na apuração trimestral, o meu adicional é zerado. E, portanto, eu não tenho um excedente de 10%. E aí, o imposto de renda fica 2.467,15. Ou seja, note que 2.467,15 mais 1.480 ficou 3.947,44. Valor esse, né, que foi reconhecido contabilmente. Então, a gente validou o cálculo, inclusive. Logo, esses 3.947,44 foi
reconhecido contabilmente e pago pela empresa. Lembrando que essa informação ela tem outras vertentes de dados, né? Eu preciso informar esse débito tributário na DCTF. E aí, quando eu informar na DCTF, esse valor ele vai ser cruzado com o SPED-ECF que nós vamos ver amanhã. Veja o ciclo da informação. Uma visão mais 360, né? Onde eu consigo entender quais são os impactos desses dados. Beleza, Marcos. Entendi que o segundo trimestre ele teve imposto de renda a pagar com interferência de uma compensação de prejuízo fiscal, certo? Que é interessantíssimo. Agora nós vamos para o terceiro trimestre. Então eu olho agora para a nossa próxima pasta. Foram 4 trimestres no ano. Nesse período do terceiro trimestre, nós vamos analisar um outro ponto. Marcos, e agora? Eu tive aqui um resultado antes do imposto de renda de 267 mil negativo. Negativo. Isso quer dizer o quê? Que foi prejuízo. E se foi prejuízo, em tese, nós não temos imposto de renda e CSLL, nós vamos controlar esse prejuízo. Então, eu vou descer, nós já sabemos, né, a título de conferência, que o relatório está coerente. Eu olho também para aquele grupinho de contas, que não tem nada, porque não teve nem adição nem exclusão. Eu gosto de utilizar essas contas para evidenciar indedutibilidades conforme os elementos que nós já vimos. Então, nós ficamos num resultado líquido de 267.799,27. Portanto, negativo. Vou trazer esse resultado, tá, para o prejuízo, 267.799,27. Prejuízo, beleza? Ora, nós já vimos que não teve nem adição nem exclusão. E esse prejuízo, ele vai vir para cá, lá para o nosso controle, 267.799,27. E aí o nosso prejuízo sai de 80 e vai com 267, vai para 348 mil de prejuízo acumulado. Marcos, eu posso utilizar esse prejuízo acumulado? A gente já utilizou, agora a gente vai ver se no quarto trimestre teve lucro. Inclusive, esse prejuízo acumulado, interessante que tem uma norma contábil, que ele evidencia que ele precisa ser reconhecido, né, com imposto de renda e CSLL diferidos, e é bem interessante, a norma contábil especificamente nesse aspecto, muito interessante mesmo. Tá? Então, esse reconhecimento, né, do prejuízo, lembrando que a rigor o prejuízo não vai ser reconhecido contabilmente, né, registrado débito e crédito, ele vai ter uma consequência de um tributo diferido contabilmente falando, mas isso é assunto contábil. E aí a gente vai para o quarto trimestre. No quarto trimestre, a gente desce para a nossa última pasta aqui, quarto trimestre. Quarto trimestre, nós tivemos prejuízo também e ficou em 103.256. Vamos descer lá para aquele grupinho, Também não teve nem adição nem exclusão. A gente vai controlar esse prejuízo lá dentro do nosso SPED-ECF. Lembrando que eu vou trazer o prejuízo de 103.256,03. Então não teve adição, não teve exclusão. Não preciso compensar prejuízo, porque eu já estou no prejuízo. E eu só vou aumentar esse prejuízo, né? 103.256,03. Encerrei o ano com R$ 452 mil de prejuízo fiscal que poderão ser utilizados no ano seguinte, tá? Vão ser transportados para o ano seguinte e controlados na parte B do LALU, que nós vamos ver o LALU dentro do SPED-ECF amanhã. Então, com isso, meus amigos, nós entendemos que a apuração do lucro real da nossa empresa, do caso prático, foi encerrado. Ou seja, você pegar aqui o ano de 2020, que foi um ano de pandemia, inclusive, por conta disso, essa empresa, que é uma empresa do mercado varejista, que você percebe que deu prejuízo por causa da pandemia, é importantíssimo tratar sobre isso, porque a gente tem informações
de que o prejuízo, né, ajudou, né, se fosse, por exemplo, uma empresa do lucro presumido nesse caso, eu estaria pagando imposto de renda e CSLL absurdamente. Mas o prejuízo me ajudou significativamente a pagar somente, né, R$ 3.947,44 de imposto de renda no ano todo. No ano todo. Se essa empresa fosse presumido, ou ainda assim do Simples Nacional, que nem poderia por causa do faturamento, nesse caso, ela teria pago horrores de imposto. Então, o lucro real é interessantíssimo em casos como esse, por exemplo, que faz com que a empresa reduza significativamente a carga tributária. De novo, é possível ter prática sem ter experiência. Então, esse relatóriozinho aqui, ó, guarde debaixo de 7 chaves, que ele vai te ajudar bastante a entender a estrutura do resultado. É proveniente de informações contábeis, tá? Que vem lá da primeira etapa. A gente montou a estrutura com a etapa 1 e etapa 2 da apuração do lucro real. E na próxima aula nós vamos trazer esses dados para dentro do SPED-ECF, tá? Para dentro do SPED-ECF. Beleza? Vamos voltar aqui para o nosso mapa mental. A gente já viu aqui como é que funciona o caso prático, né? Foi um caso prático com bastante informação, com dados, né, significativos em que você conseguiu entender como é que funciona o lucro real. Agora, nós vamos ver o que é que a gente vai ver na próxima aula. Olha só, nós vamos à prática da ECF amanhã. Nós vamos à prática da ECF. Nós vamos conversar um pouco sobre PIS e COFINS não cumulativo e vamos conversar sobre as tendências, né? Sobre as tendências da reforma tributária, onde nós vamos entender como é que vai funcionar a reforma tributária no aspecto de PIS e COFINS e no aspecto do imposto de renda da CSLL, que vai ser refletido através do SPED-ECF, que nós vamos ver na prática. Inclusive, se você já puder ir no Google, né? Quando você vai no Google e faz um download, então download do SPED-ECF, você já deixa o download do SPED-ECF, né? Aqui tem o próprio PVA, né? Que é o Programa Validador, o Programa Gerador da Escrituração, chamado PGE hoje. Você consegue baixar esse validador do SPED-ECF, certo? Vou até pedir para a minha equipe colocar esse link aqui para você, caso você queira. Deixa baixado, né, instalado na sua máquina. A gente, quando for trabalhar a informação da apuração do imposto de renda e da CSLL pelo lucro real, analisando essa obrigação acessória. Então, escrituração contábil fiscal vale a pena você deixar instalado na sua máquina. Ah, Marcos, mas eu estou assistindo no celular. Não tem problema, você acompanha. Se você estiver assistindo pelo computador, e aí você vai lá, faz o download, me marca, bate um print no Instagram, marca lá, @prof.marcoslima, hashtag #SouLucroReal, para que você possa aí efetivamente utilizar essas informações na nossa terceira aula, beleza? Bom, encerramento, hashtag #SouLucroReal, vai lá no Instagram, bate uma fotinha, @prof.marcoslima, me marca, para que a gente possa utilizar bastante informações relativamente ao lucro real. Eu quero, nesse momento, agradecer efetivamente a sua participação. Quero de coração agradecer o seu tempo e que todo esse conteúdo foi preparado com muito carinho, com muito amor, para que você possa entender o lucro real de fato e com muita prática. Então é possível ter prática sem ter experiência no lucro real. Vamos para cima, vamos lá, muito conteúdo. Prática na veia, SPED-ECF, PIS e COFINS e reforma tributária. Valeu, pessoal. Até mais. Tenha uma boa noite. Tudo de bom e bom descanso.